Esta conferência será gravada agora. Declaro aberta a presente sessão, informando da impossibilidade da presença da conselheira Maria Cleide, que nos informou que não podia participar. Solicitamos a presença do Dr. Alberto, que gentilmente já entra na nossa sala de reunião, e já agradeço e o convoco para a composição do quórum. Portanto, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora de ata para ler a ata da sessão anterior, solicitando inclusive ao doutor Gustavo que feche o microfone dele para não haver microfonia. Obrigado, doutor Gustavo. Com a palavra, a doutora Tereza. Ata da 13ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao 19 dia do mês de maio do ano de 2021, às 10h08, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reúnem os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, onde a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra solicitou a inversão de pauta. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 1590-2016, TC 11.555-2020, denúncia e comunicação de irregularidade. Aprovados acordos 134 e 135. TC 12.595-2020, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 6550-2016, TC 6433-2013, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicação de multa. Aprovados acordos 136 a 150. TC 16.290-2014, contrato, aprovada a resolução 019. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 9607-2013, aplicação de multa, aprovado o acordo 151. TC 11.924-2020, TC 107.21-2019, comunicação de irregularidade e denúncia. Aprovada decisões simples. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. A discussão ata. Não havendo quem dela ter divergência, submeto à votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a expediente. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais pessoas que acompanham essa reunião, tenho a relatar o processo TCAL número 10.566, 2019. Trata-se de representação formulada pela empresa Penedo Distribuidora e Serviços, ERIL, encaminhada à ouvidoria deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, noticiando supostas irregularidades no edital de pregão eletrônico número 18 de 2019, lançado pela Prefeitura Municipal de Monteirópolis.
para registro de preços para aquisição de materiais de limpeza descartáveis, copa e cozinha, destinados a atender às necessidades das secretarias municipais. Os fatos foram comunicados à ouvidoria deste Tribunal de Contas em 4 de setembro de 2019, que, após instrução preliminar, encaminhou os autos à relatora do Grupo Regional número 5, biênio 2019/2020, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Em 7 de novembro de 2019, a relatora à época encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas para que manifestasse acerca dos fatos. Em 28 de novembro de 2019, o Ministério Público de Contas se pronunciou por meio do parecer número 3095 de 2019 da primeira Procuradoria de Contas, RS, as folhas 76 e 79, sugerindo a admissibilidade e o processamento da presente representação e realização de diligência. Em 5 de dezembro de 2019, os autos retornaram ao gabinete da então relatora, conselheira Maria Cleide. Em 18 de março de 2021, atendendo à determinação contida no ato 01/2019, que aprovou o sorteio de grupos de fiscalização deste Tribunal de Contas para o biênio 2013-2014, 2015-2016, 2017 2018 e 2019-2020, os autos foram encaminhados ao gabinete deste conselheiro substituto relator do grupo regional a qual pertence o ente municipal. É o breve relatório, senhor presidente. É a palavra do doutor Gustavo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor presidente, o Ministério Público entende que há uma certa discordância entre um item do edital com a regulamentação expedida pela Anvisa, que dispõe sobre as exigências que determinadas atividades precisam ter para poder funcionar. Então, o Ministério Público opina, reiterando o parecer proferido nos autos, opina pela admissibilidade, processamento da presente denúncia, realização de diligências, sugerindo-se a notificação do prefeito municipal para prestar esclarecimentos e juntar o procedimento licitatório e retorno aos autos do Ministério Público para, após as diligências, para parecer de mérito. É a palavra do doutor Sérgio. Senhor presidente, eu faço inicialmente aqui o registro das competências dessa Corte de Contas para exame da matéria e logo em seguida eu destaco que a representação refere-se a jurisdicionado sujeito à fiscalização desta Corte de Contas, contém nome legível, qualificação e endereço do representante, está redigida em linguagem clara e objetiva e se faz acompanhada de indícios concernentes ao fato representado. Verifico, portanto, presentes os requisitos exigidos para conhecimento do feito. Quanto aos fatos, em síntese, o representante alega que o edital de pregão eletrônico número 18 de 2019 estabelece cláusula restritiva à concorrência impeditiva de sua participação no certame. No particular, o representante se insurge contra a cláusula número 11.5.02 do referido pregão, que exige para habilitação dos licitantes interessados o certificado de autorização de funcionamento, também denominado AFE. O referido certificado é conferido à empresa ou companhia que exerce determinadas atividades e é emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Estabelece o item 11.5.02 do edital de pregão eletrônico 18 de 2019 o seguinte: certificado de alteração de funcionamento, certificado de, entre parênteses, certificado de AFE, emitido pela Anvisa, que comprove que a empresa está autorizada a exercer atividades descritas no certificado para os itens
Aí ele enumera os itens 1, 2, 3, 5, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 39 e daí por diante. Isso referente ao lote 1. Bem, e resignado com a exigência editalícia, o representante formulou ao pregoeiro impugnação ao edital de pregão número 18/2019, alegando que a exigência de certificado de autorização de funcionamento de estabelecimento pela Anvisa não é imposta para empresas de comércio varejista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, requerendo a exclusão do item 11.5.02 do edital de pregão e, consequentemente, a reabertura de prazo para apresentação de documentos e da proposta. O município de Monteirópolis, representado por seu pregoeiro, em resposta à impugnação, indeferiu os pedidos formulados pelo licitante, mantendo inalterado o edital de pregão 18 de 2019, em todos os seus termos e cláusulas, inclusive quanto à realização de sessão de julgamento das propostas, por entender que a exigência do certificado de autorização de funcionamento não ofende os princípios da isonomia, da legalidade e da competitividade. O Ministério Público de Contas de Alagoas, ao se manifestar nos autos, destacou que o artigo 3º da Resolução número 16/2014 da Anvisa dispõe que a autorização de funcionamento exigida da empresa que realiza atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes e envase, ou enchimento de gases medicinais. Portanto, são essas atividades que exigem esse certificado, essa autorização. Essa resolução 16 de 2014 na Anvisa, conforme frisou o Ministério Público de Contas, em seu artigo 5º, excepciona as hipóteses em que a autorização de funcionamento de estabelecimento é indispensável, ou seja, é dispensável, perdão. Então, assim, aquele artigo 5º lá da resolução, ele estabelece quando é dispensável essa autorização, e diz lá que aqueles estabelecimentos ou empresas que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, eles estão dispensados dessa certificação. Ao final, conclui o Ministério Público de Contas, no seu parecer, que diante disso, em uma primeira análise, entende-se que a cláusula 11.502 do edital impugnado, ao exigir certificado de autorização de funcionamento como requisito para a qualificação técnica dos licitantes, fez uma exigência desnecessária, cerceando a competitividade do certame. Haja vista que o próprio regramento da agência competente dispensa a necessidade de concessão da AFE, que é essa autorização, para hipótese de comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, conforme exposto no item anterior. Em seguida, pugnou o Ministério Público de Contas pela admissibilidade da presente representação e adoção de diligências. Portanto, a própria Anvisa, ela dispensa as empresas ou as companhias de comércio varejistas de apresentar esse certificado que foi exigido como qualificação naquele pregão. Portanto, eu passo a proposta de voto. Ante o exposto, presente os requisitos exigidos
na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, acompanhando os fundamentos e conclusões do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, propõe o voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno, notificar o prefeito do município de Monteirópolis, o senhor Maílson de Mendonça Lima, para que no prazo de 15 dias apresente as razões de justificativa para a exigência da certificação estabelecida na cláusula 11.502 do edital de pregão número 18 de 2019, e no item 3, determinar ao prefeito do município de Monteirópolis, o senhor Maílson de Mendonça Lima, que encaminha a este Tribunal de Contas cópia do procedimento licitatório referente ao pregão número 18 de 2019, bem como o contrato dele originado e os documentos relacionados à despesa realizada. E, por fim, no item 4, publicar a presente decisão no Diário Oficial do Estado de Alagoas. No Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Essa é a proposta de voto, senhor presidente, senhor conselheiro substituto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, doutor Sérgio. Continua a Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, tenho seguido o processo TCAL número 12.595/2020, já se trata de um processo eletrônico. Esse processo refere-se à representação com pedido de concessão de medida cautelar formulada pelo senhor Fernando Sincha de Araújo Marçal Vieira, em face do prefeito do município também de Monteirópolis, para apuração de supostas irregularidades ocorridas no edital de pregão presencial número 008/2020, SRP, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras de ar e acessórios para veículos pertencentes à frota do município. A representação aduz que o texto editalício do pregão presencial 008/2020 conteria restrição à competição na medida em que descreve as especificações técnicas dos pneus e, com isso, delimita a concorrência, estipulando que somente propostas de pneus nacionais serão habilitadas. O representante requereu a concessão de medida liminar para a suspensão do certame, que ocorreria em 24 de abril de 2020, portanto, ainda no ano passado. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos por meio do parecer PAR 1-PMPC 293/2021 RS, opinando pelo recebimento da denúncia e realização de diligências. É o breve relatório, senhor presidente. A palavra ao doutor Gustavo, Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer exarado nos autos, asseverando que, a princípio, pode haver uma cláusula restritiva. No entanto, o próprio TCU disciplina em sua súmula 270 a essa possibilidade. Então, há uma dúvida, né, sobre a escolha do pneu de fabricação brasileira ser legal ou não nesse caso. Então, tendo visto essa dúvida, o Ministério Público opina pelo prosseguimento da denúncia nos termos regimentais. E no tocante ao pedido liminar, tendo visto o transcurso de grande lapso temporal desde a data marcada para a realização do certame, entende-se por prejudicada, a despeito de nova análise da medida cautelar após a apresentação da documentação pelo responsável. Doutor Sérgio,
Senhor presidente, eu faço também aqui, como de praxe, o registro da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria. Em seguida, eu assento que o representante relata, em síntese, que a Prefeitura Municipal de Monteirópolis, ao deflagrar o edital de pregão presencial 008-2020, SRP, para aquisição de pneus, câmeras de ar e acessórios para a frota de veículos da Prefeitura, estabeleceu que somente propostas de pneus de fabricação nacional seriam habilitadas, de forma a restringir a concorrência e inviabilizar a participação de eventuais interessados no certame licitatório, sem apresentar justificativa técnica razoável para a exigência restritiva. Portanto, é como o relato do representante que o fez com fundamento, comunicou essa Corte de Contas com fundamento no parágrafo 1º do artigo 113 da Lei 8.666 de 93, que é a lei anterior de licitações e contratações. A seguir, a disposição editalícia contestada informa o seguinte, e aqui eu faço a transcrição da norma editalícia, que é exatamente essa situação de que ela exige que esses pneus e as câmaras de ar sejam de fabricação nacional. Bem, aqui eu faço o registro também dos artigos 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei de Licitações e Contratações à época, que dispõe que é vedado naquele dispositivo admitir, prever, incluir, tolerar atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Portanto, isso é de conhecimento de todos, de que a lei ela procura evitar e afastar das licitações, né, dos certames, cláusulas ou disposições que inviabilizem a competição e afastem eventuais interessados. Bem, a exigência de aquisição de pneus de fabricação nacional, sem qualquer justificativa que possa legitimar a restrição a produtos estrangeiros, é contrária à legislação pátria, por ser uma exigência vedada e que frustra o caráter competitivo da licitação, conforme preceitua a norma que está disposta no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666 de 93. Ademais, os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade afastam a possibilidade de estabelecimento de preferência entre produtos nacionais e estrangeiros, salvo no caso de desempate, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666. Esse parágrafo dispõe que, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferencialmente os bens e serviços produzidos no país, isso lá no inciso 2º, e tem outros incisos, mas o que interessa aqui nos autos é esse inciso. Bem, a doutrina é no mesmo sentido. Assim, uma lição aqui que eu faço o destaque e faço o registro também no meu voto, é o de Marçal Justem Filho, ao comentar o artigo 3º da Lei 8.666, em que ele conclui, eu vou trazer a conclusão, ele fala que não se pode aceder como ideia de que os cofres públicos arquem com pagamentos mais elevados do que os necessários apenas porque o beneficiário do pagamento seria uma empresa estabelecida no Brasil. Deve exigir uma relação entre a contratação e a obtenção do bem comum, a ampliação do emprego e o enriquecimento da nação brasileira. Isso depois de fazer uma defesa de que não é viável
exigência ou que ela restringe a competição. Bem, o acórdão, também eu faço o registro aqui do acórdão 1317 de 2013 do TCU, mencionado pelo parecer ministerial, trata das repercussões geradas pela Lei 12.349 de 2010 no âmbito de licitações e contratações e revela a seguinte ementa, e aqui eu faço a reprodução e faço o destaque do ponto que nos interessa, que diz lá: é ilegal estabelecer vedação a produtos e serviços estrangeiros em edital de licitação. Aí, e logo em seguida, eu também faço o registro do acórdão e faço nele o destaque em que está registrado que determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que o papel do órgão central de sistema de planejamento e de orçamento federal informe aos demais órgãos e entidades da administração pública federal que no item 9.1.1 é ilegal o estabelecimento de vedação a produtos e serviços estrangeiros em edital de licitação, uma vez que a Lei 12.349 de 2010 não previu tal situação. Portanto, o acórdão um pouco longo, então eu fiz esse destaque que ele traz entendimento de que é ilegal essa exigência em editais de pregão de licitação. Bem, o Ministério Público de Contas, se referindo ao objeto de pregão presencial 008-2020, destacou a possibilidade de que alguma especificidade tenha indicado que as marcas nacionais atendam melhor ao interesse público e chamou a atenção para a disposição da súmula 270 do TCU, que estabelece, em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação. Ao final, o Ministério Público de Contas que conclui que subsistem elementos suficientes a recomendar a apuração dos fatos e a oitiva do gestor. Com relação ao pedido de medida cautelatória, ante o transcurso do grande lapso temporal entre a realização do certame e o conhecimento dos fatos por este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, entendo por prejudicado. E aí passa a proposta de voto, em que assento que presentes os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no nosso regimento interno para admissibilidade da representação sobre exame, e convencido da necessidade de que sejam apuradas a irregularidade narrada pelo denunciante, acompanhando as conclusões do parecer ministerial para propor voto no sentido de que essa Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida, 1. Conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para admissibilidade estabelecidas no artigo 113, parágrafo 1º da Lei número 8.666 de 93, combinado com o artigo 191 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno. 2. Determinar com fundamento no artigo 82 do nosso regimento interno que seja procedida diligência ao atual prefeito do município de Monteirópolis para que encaminhe a este Tribunal de Contas cópia do procedimento licitatório referente ao pregão número 008/2020, SRP. 3. Citar, na forma estabelecida no artigo 200 do regimento interno, o senhor Maílson de Mendonça Lima, prefeito do município de Monteirópolis, para que no prazo de 15 dias a contar da comunicação desta decisão, preste os esclarecimentos e justificativas acerca de disposição estabelecida no edital de pregão presencial número 008/2020, consistente na exigência de fornecimento de pneus e câmaras de ar, a exigência de que sejam de fabricação nacional.
E 4, por último, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. É como voto, senhor presidente. Em discussão, voto do conselheiro Sérgio Maciel. A palavra para discutir o doutor Roberto. Só para confirmar, esse processo é de 2019, não é isso? O processo foi autuado nesta Corte de Contas em 2020. Mas o pregão, a licitação é referente a 2019? O pregão é 2018. 18. Então, não, o pregão, só... o número do pregão é 008-2020. Ele é de 2020. O julgamento dele estava previsto para abril de 2020. Julgamento, né? Mas assim, ele foi lançado em 2019, não é isso? Ou antes? Não, até? Em 2020. Em 2020. Veja, então fica até melhor o que eu colocar. Vossa Excelência está completamente certo, conforme assim, estritamente a legislação. O que eu estou aproveitando apenas a oportunidade é que colocar uma posição que em tempos de pandemia, que são tempos excepcionais, onde a renda e o emprego nacional despencaram, né? Regional também, se nós olharmos as contas dos estados e dos municípios, eles têm fechado por conta do repasse excepcional também do governo federal, à custa, inclusive, de endividamento público. Tal exigência eu não vejo desarrazoada, né? Em tempos excepcionais, certo? Porque nós temos que salvaguardar os empregos e a renda dos nossos compatriotas, né? E penso que a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nos dá um certo conforto quanto a isso, que é com relação aos efeitos das decisões, né? Então, eu só queria colocar isso para Vossa Excelência, né, que eu tenho esse posicionamento por conta desse quadro, apesar de que Vossa Excelência, sob o ponto de vista da legalidade, está corretíssimo. Apenas a minha leitura é com relação à temporalidade disso, né? Inclusive, nós temos várias leis temporárias, né, em função da pandemia. Era só lançar isso aí, conselheiro Sérgio. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois é. Só justificando isso aí, até eu acho importante essa lembrança, mas no caso dos autos, a empresa que, de fato, o produto é um produto estrangeiro que ela pretende oferecer, mas é uma empresa brasileira, portanto, assim, que importou um produto, né, e que, em razão de sua atividade, ela revende esse produto aqui no país e pretende fornecer à prefeitura, né, ao poder público, esse bem. Então, obviamente que o produto da receita, do faturamento dessa empresa, ela vai reverter a uma empresa brasileira, ao empresário brasileiro que tem oferecido empregos à população brasileira, que paga seus impostos aqui no Brasil. Então, eu entendo que, mesmo nesse momento, essa repercussão, de fato, assim, ela vai, de certa forma, existir em razão de que o produto teve fabricação fora do país, mas com relação a toda a repercussão desse faturamento, dessa receita, ela vai, de certa forma, assim, ter esse impacto aqui no país. Então, eu acredito que a exigência, de fato, de que esses produtos sejam de fabricação nacional, além de ir contra todas essas normas aqui, e inclusive acórdão do TCU, eu acho que elas persistem, e esse fato mencionado pelo conselheiro substituto não iriam impactar tanto nessa questão aqui da pandemia, essa influência toda.
Então, é como penso, então, portanto, em razão disso, eu mantenho essa proposição de voto, senhor presidente, senhor conselheiro substituto. Ainda, só informando o doutor Alberto que permanece com o microfone aberto, pode causar... Mas aí, apenas corroborando com essa discussão, é muito pertinente essa lembrança de doutor Alberto, mas nós estamos ainda também numa fase de instrução processual, de forma que não custa naturalmente esclarecer esses fatos, como sugere o doutor Sérgio, intimando o denunciado a comparecer para esclarecer essa Corte de Contas, de forma que acho, inclusive, até razoável. Portanto, encerro a discussão e submeto à votação. Os conselheiros estiverem de acordo com a proposta de voto do doutor Sérgio, permaneçam como estão. Pois não, conselheiro. Não tem problema. Mas só eu votaria apenas contra a admissibilidade em função dos argumentos que já coloquei. Aprovado, doutor Sérgio. Continua Vossa Excelência com a palavra. Doutor Sérgio, tem que abrir o microfone, por favor. Tenho ainda para relatar o processo TCAL número 12.000. Senhor presidente, senhor relator, por favor, eu tenho uma questão aqui urgente, pessoal. Acabei de receber uma ligação da escola da minha filha, ela está ela está um pouco adoentada, então eu vou ter que me ausentar para ir pegar lá na escola. Então, eu queria a compreensão de Vossas Excelências para que eu me retire e buscar minha filha na escola, que acabei de receber uma ligação lá da escola. Minha esposa não pode ir buscar e como eu estou em casa e é próximo, infelizmente eu vou ter que deixar a sessão. Doutor Gustavo, então me permita que nós não poderemos continuar a nossa sessão sem a presença do Ministério Público. Então, ainda com a presença de Vossa Excelência, eu peço venha aos conselheiros que tenham ainda alguma coisa a relatar, para que nós possamos já deixar agendado para a próxima sessão. Eu também transfiro os meus processos para a próxima sessão e já encerrando a ordem do dia, concedo a palavra em explicações pessoais às Vossas Excelências. Senhor presidente, a compreensão de Vossa Excelência nessa situação aí tão repentina que apareceu, eu tenho que solucionar. Obrigado. Com a palavra, doutor Sérgio. Eu concordo com o encaminhamento dado por Vossa Excelência, e só para fazer o registro, então fica o processo número 12.298/2019 adiado para a relatoria para a próxima sessão. Obrigado, doutor Sérgio, pela compreensão. Já peço a comissão do plenário que, para abreviar, para não puxar todos os meus processos, transfira todos os meus processos para a próxima sessão. E doutor Gustavo, desejo assim que Vossa Excelência cumpra essa tarefa que vai fazer agora, mas desejando que a filha de Vossa Excelência não tenha nada, seja só algo passageiro e que ela logo se restabeleça. Portanto, encerro a presente sessão. Encerrando a presente sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Boa sorte, doutor Gustavo.